Hoje eu vou apresentar a Raquel, que está aqui, como nossa palestrante no NERP Seminar. A Raquel é formada em Biologia pela USP São Paulo, trabalha com modelagem de distribuição de espécies e abordagens para combinar história evolutiva com políticas de conservação. Ela está interessada em explorar a relação entre distribuição geográfica, processos evolutivos e diversificação. Já na iniciação científica, venceu o Prêmio Verde da Sociedade Botânica do Brasil durante o Congresso Nacional de Botânica em 2019. Recentemente, Raquel foi aprovada em um mestrado na Literature, Science and the Arts School, onde trabalhará no Department of Ecology and Evolutionary Biology pela University of Michigan. Ou seja, temos aqui uma futura, né, ela vai estar no exterior, então aproveitem bastante que ela vai ter muita coisa para compartilhar com a gente hoje. Obrigada. Vamos ver, né, porque com essa pandemia a gente nunca sabe como as coisas vão funcionar nos próximos meses, mas é isso, vamos vendo. Gente, obrigada pelo convite. Eu posso começar já? Vocês querem esperar mais um pouco? Pode começar. Eu só avisei aqui o Vini que as nossas reuniões são gravadas, tá? Aí ele vai começar a gravação. Ok. Deixa eu ver aqui. Eu sou meio avó com essas coisas. Já vi isso. Tá dando pra ver? Sim. Sim? Ok, legal. Bom, então, oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou a Raquel. Eu não me formei ainda, na verdade, esse é o meu último semestre, então eu ainda estou na graduação, lá no IB, na USP, quase acabando, né? Continuamos. E eu vou apresentar hoje para vocês o trabalho, né, a pesquisa que eu desenvolvi nesses últimos anos. E eu queria agradecer muito, novamente, pela oportunidade de falar com vocês, e eu espero que seja super proveitoso, como foi para mim aprender sobre tudo isso que eu vou falar hoje. E só para dar um pouquinho de contexto, assim, pensando já no meu próprio título, a gente vai falar, então, sobre conservação, mas mais do que isso, sobre a conservação da história evolutiva, que é quando a gente leva em consideração os aspectos evolutivos das linhagens para colocar nesses nossos projetos de conservação. E para isso eu vou dar, então, uma breve introdução do tema, e depois eu vou falar, então, mais para poder falar sobre os materiais e métodos, sobre o meu trabalho, que foi com campo rupestre, que foi com um clado endêmico desse ecossistema. Bom, então, como muitos sabem, eu acho que não é uma novidade assim, para muitas pessoas, a gente tem atualmente uma grande extinção de espécies em resposta às atividades humanas. Isso tem aumentado muito nos últimos anos. E um exemplo bem comum, que todo mundo já ouviu falar pelo menos um pouco, é a questão das mudanças climáticas, que nos últimos anos aumentaram muito, já foi muito documentado por muitos cientistas, e que, infelizmente, não é nenhuma novidade para a gente, que o que a gente está vivendo hoje também é uma causa da própria mudança climática que a gente viu nos últimos anos. E trazendo isso um pouco mais para o Brasil, a gente consegue, ano passado teve a questão da Amazônia e do Pantanal, né, que foi o desmatamento e as queimadas, que foi algo muito sério. Ainda é algo muito sério, como a gente pode ver na falta de água que o Pantanal está enfrentando atualmente. E mais do que isso, a gente consegue ainda pensar no fato de que não acabou. Então, esse ano pode acontecer de novo, pode acontecer de forma muito pior. Mas agora, pensando em plantas, que é o que a gente veio falar aqui, né, também, isso pode ser ainda mais preocupante. Então, eu queria chamar a atenção aqui para esse mapa, em que a gente tem o número de espécies extintas na modernidade. Então, mais atualmente, né, que são essas extinções por país ou estado, né? E eu queria chamar aqui a atenção até para o leste do Brasil, que tem um número considerável disso. E também eu queria chamar a atenção para o fato de que esse mapa ele também tem um viés, e isso foi documentado pelos cientistas, né? Que tem um viés que é o próprio viés de coleta. A gente tem muita coisa que a gente não sabe, né? Muita coisa que a gente não conhece ainda. E algo que é muito alarmante é que mesmo com esse viés, então pensando só nas espécies que a gente conhece e foram descritas, de acordo com a IUCN, 46% de todas as espécies de angiospermas avaliadas até então estão em alguma categoria de ameaça. E isso é muita coisa. Essas ameaças, elas variam, então são várias, mas eu queria chamar a atenção para as duas principais, que é a questão da agricultura, que a gente tem muito aqui no Brasil,
e o uso de recurso biológico. E a gente chega nessa pergunta do milhão, né? Aquela pergunta que a gente quer sempre responder, que é como que a gente pode evitar a perda de biodiversidade. E eu acho que todo mundo aqui já se deparou, já viu projetos de conservação, trabalhos de conservação, e eles levam muitas vezes em consideração os locais de grande biodiversidade, que é o que a gente pode chamar de hotspot. Existe mais de uma definição para hotspot, não é uma única definição que a gente encontra, mas uma que sempre aparece bastante, é um bom exemplo, é a questão da concentração de espécies endêmicas ou locais que estão presenciando uma grande perda de habitat. Mas outra definição que eu considero muito importante, que eu quero chamar a atenção aqui, é a questão da riqueza. A riqueza de espécies, podendo ser, por exemplo, espécies raras ou taxonomicamente não usuais, mas também a riqueza de espécies como um número bruto. Então, o simples número de riqueza de espécies, o número de espécies que ocorrem naquela região. Isso vai ser importante, porque eu vou falar um pouco mais para frente. Porém, pensar só nisso hoje em dia não vai ser mais suficiente. Isso porque quando a gente perde uma espécie, a gente também perde a história evolutiva ligada a ela. Então, de uma forma bem resumida, para explicar o que isso quer dizer, eu tenho aqui um cladograma com essas espécies que estão relacionadas, né, de A a F. E elas têm as suas características únicas, que são as cores diferentes, mas elas também compartilham características como na cor branca. E quando a gente perde uma espécie, né, se a gente não tivesse conhecimento que ela está aqui, a gente perde ela, a gente, no caso dessa espécie A, né, a gente perde toda a história evolutiva ligada a ela, a gente não tem nem resquício dela. Às vezes a gente tem evidências, mas às vezes não. E isso é muito sério quando a gente pensa no potencial evolutivo dos locais que a gente está estudando. E é por isso que pensar em conservar a história evolutiva hoje também é importante, também tem que ser levado em consideração. Não tem como a gente falar de evolução sem falar de radiações evolutivas, super importante porque a gente vai chamar de diversificação dos organismos. Então, é um mecanismo muito importante para a gente ter uma variedade evolutiva, né? E nesse assunto, ilhas já foram muito estudadas, né? Muita literatura para ilhas com radiações evolutivas. Mas mais atualmente, a gente também tem o que a gente chama de island-like systems, que são basicamente qualquer tipo de habitat isolado, exceto ilhas verdadeiras. Então, exceto as ilhas que são de verdade, qualquer tipo de local isolado. E um exemplo são os Sky Island Systems, que são o que a gente chama de cadeias de montanhas, que são esses topos de montanhas que vão estar isolados ou pela topografia, ou até mesmo pelas diferentes regimes climáticos, consequência da altitude. E é claro que por conta da gente ter tantas radiações evolutivas, que mais para frente também eu vou falar isso, são muitas vezes essas radiações rápidas e recentes, esses locais de cadeias de montanhas têm um grande potencial de surgimento de novas espécies. Então, coloca esses lugares bem importantes quando a gente pensa no potencial evolutivo delas também. E no Brasil, chamando um pouco mais aqui para a gente, né, a gente tem a cadeia de montanhas que compõe o campo rupestre, esse ecossistema único, principalmente composto, então, pela Chapada dos Veadeiros e a cadeia de Espinhaço. O campo rupestre, então, ele se estende basicamente, principalmente aqui pela cadeia de Espinhaço, na Bahia com a Chapada Diamantina, e em Minas com o Platô Diamantino, mas também em Goiás com a Chapada dos Veadeiros. Ele tem esse aspecto rochoso, né, super bonito, e é claro que ele já foi descrito muitas vezes e por muitos trabalhos há muitos anos também, com uma grande espécies únicas e um grande endemismo que já foi muito falado, que coloca esse local como sim é um local que deve ser conservado. Bom, então, resumindo, o objetivo do nosso trabalho, então, foi basicamente esse, que é avaliar, então, a história evolutiva em campos rupestres, que é esse local único que a gente está falando. Para isso, a gente teve que escolher um grupo modelo. No caso, a gente escolheu o grupo de Camecrista, série coriácea da família Fabaceae. E a gente escolheu principalmente por dois motivos. O primeiro é que para a gente conseguir pensar na conservação evolutiva, a gente tem que ter uma filogenia. Pensando nos métodos que eu vou explicar um pouco mais para frente, é muito necessário que essa filogenia seja completa. E isso a gente conseguiu com Camecrista série coriácea. Além disso, também é muito importante que essas espécies, já que a gente quer avaliar essa questão de campo rupestre, né, que elas sejam restritas a essas áreas de ilhas no céu que eu falei para vocês.
Então, elas não são endêmicas, mas elas são restritas a essas áreas. Isso vai ser importante quando a gente está pensando em conservar as radiações rápidas e recentes desses locais de altitude. Legal, então falando um pouco agora dos materiais e métodos, eu vou falar basicamente duas coisas. Não são as únicas formas de fazer conservação, né, de pensar em conservação, mas eu vou falar isso porque é o foco maior do meu trabalho. Então, basicamente, a gente pode fazer isso pensando nos dados ambientais, em que eu tenho a lista vermelha da IUCN e a gente faz a avaliação de risco, e para isso a gente usa as coleções como coleções de herbário. E a gente também tem aqui uma forma de fazer isso nos dados filogenéticos, em que a gente pode fazer, por exemplo, a diversidade filogenética e a singularidade evolutiva. E, é claro, existe uma forma de juntar os dois, e essa é a coisa mais interessante também, que foi o que a gente fez um pouquinho mais para frente, que é o método EDGE, que é o Evolutionary Distinct and Globally Endangered. Então, a gente vai juntar essas duas coisas para fazer uma estratégia de conservação bem legal. Então, falando agora da questão da IUCN. Bom, a IUCN ela é a autoridade internacional nisso de fazer a avaliação de risco das espécies. Então, a gente tem, basicamente, os critérios das categorias. A gente tem esses 5 critérios, que vão de A a E, e é a partir da aplicação desses critérios nas espécies que a gente consegue dar uma categoria de extinção para elas. Teoricamente, a gente pode aplicar esses critérios para todos os organismos, né, sem restrições, mas para plantas é muito mais comum a gente aplicar o B ou ainda o E. Isso por conta da falta de dados que a gente tem, que é algo também que é uma questão muito sensível quando a gente pensa na avaliação de risco, que é não conseguir colocar todos esses critérios para todas as espécies por conta da falta de dados. E aí, para plantas, no geral, assim, o que mais a gente vai encontrar é a aplicação do critério B, que está relacionado à questão da distribuição geográfica dessas espécies. Então, o critério B, ele está pautado basicamente em duas coisas, que é o EO e o AO, que é a área de extensão e a área de ocupação. Para a gente fazer isso, a gente precisa dos dados de distribuição das espécies, como, né, é meio óbvio, acho que já imaginaram isso também. Então, a gente pega as coleções de herbário, por exemplo, não é a única fonte, mas no caso aqui é que interessa para a gente, e a gente pega todas essas coleções, todos esses dados de coletores e que tiveram o cuidado de fazer uma boa ficha de coleta. A gente pega todos esses dados, a gente pega todos esses pontos e coloca em uma plataforma que permita a gente olhar esses pontos de distribuição, como, por exemplo, o ArcGIS ou até mesmo o Google Earth. Só que só isso não basta, só a gente saber os pontos não é suficiente. A gente tem que saber os pontos e as ameaças que estão relacionadas a essa distribuição. E aí a gente vai olhar isso tudo junto. Aqui eu coloquei alguns exemplos de plataformas onde a gente encontra essas ameaças, mas não são só esses, existem muitos. Isso vai depender muito da escala do seu estudo e da escala do que você quer no seu grupo, né, de quem você está olhando. E foi exatamente isso que a gente fez. Então, já dando um gostinho de como foram os resultados, a gente tem as nossas espécies, a gente foi nos bancos de dados como o Species-Link e o Reflora, e a gente pegou todos esses dados, todos esses pontos de distribuição. E a gente fez a limpeza manual desses pontos de distribuição, com a ajuda dos especialistas, que nessa parte é muito importante. E com todos esses pontos limpinhos, com todo esse banco de dados que faz sentido, a gente consegue construir, então, o nosso mapa de distribuição de espécies. Com esse mapa, a gente consegue calcular, então, o nosso EO e o nosso AO. A gente fez isso usando o ArcGIS, no caso. E a gente o que falta, né, colocar as ameaças. E a gente colocou as ameaças. Da onde a gente tirou essas ameaças, né? Não foi da nossa cabeça. A gente usou já um plano de ação nacional para conservação, já existia. Então, a gente foi lá, a gente viu quais são as ameaças principais quando a gente pensa nessa região do Brasil. E a gente foi nas plataformas como IBGE e da NASA para pegar os dados, né, desse tipo de ameaça e inserir no nosso mapa. Com isso, a gente conseguiu chegar, então, nas nossas categorias de ameaça para a camecrista sericoriácea. Então, dá para ver aqui já que a gente tem algumas em categoria de extinção, né, no caso, em perigo, algumas vulneráveis e algumas em pouco preocupante, né, que é o list concern. Legal, passando agora então para quando a gente usa os dados filogenéticos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a diversidade filogenética. Basicamente, a diversidade filogenética, eu vou explicar de uma forma um pouco mais simples, por causa do tempo, mas basicamente a gente faz aplicando essa fórmula. O que ela quer dizer? Ela é basicamente você olhar para uma área, você vê as espécies que tem nessa área,
e somar o comprimento de ramo das espécies que tem ali da filogenia. Então, dando um exemplo, a gente tem duas áreas aqui, que é a área X e a área Y, e a área X a gente tem duas espécies, a espécie A e a espécie C, e a área Y, a espécie B e a espécie D. Quando a gente pensa na prioridade de áreas para conservação, né, se a gente estivesse pensando assim, temos um recurso limitado, qual área a gente quer proteger? Se a gente olhasse só para o número bruto de espécies, não faria sentido, porque, como eu disse, a gente tem o mesmo número de espécies. Mas se a gente quer pensar agora, vamos olhar na questão evolutiva, isso já muda um pouco de cenário. Então, a área X, porque a gente tem A e C, a gente soma o comprimento desses ramos, a gente tem um PD que é de 5. E na área Y, somando esses ramos até de B até D, a gente já tem um PD de 6. E por que isso é relevante? Isso é relevante quando a gente pensa no potencial evolutivo dessas áreas. Então, conservar uma área que tem espécies, teoricamente, um pouco mais longe da filogenia, é mais interessante quando a gente pensa no potencial evolutivo. A gente extingue uma espécie que tem, nessa mesma área, parentes próximos, não é tão danoso quanto a gente extinguir uma espécie que está longe da outra, nessa área. E é mais ou menos por esse lado. E a gente consegue pegar isso e fazer mapas. Então, essa é a parte legal, na minha opinião, que a gente consegue fazer mapa com as coisas. Então, pensando que aquela área X e aquela área Y são como se fossem quadrículas, esses mapas são como se fossem várias quadrículas, a gente está olhando de longe, né? Então, a gente faria para cada pedacinho do mapa e olha de longe para ter uma ideia. Essa figura, ela vem de um trabalho que foi publicado ano passado, um trabalho muito legal, que eles fizeram, dentre outras coisas, a riqueza de espécies e a diversidade filogenética para diversos grupos de organismos. E aqui, uma coisa que é interessante é que a riqueza de espécie e a diversidade filogenética, quando a gente olha mapeado, elas são muito próximas, mas elas não necessariamente são iguais. E é claro que a gente sempre espera que onde tenha mais espécies, né, a gente provavelmente vai ter uma maior diversidade filogenética, já que a gente tem mais espécies lá para fazer aquela soma de ramos que eu falei. Mas isso não é uma verdade, nem sempre é super igual, isso pode ter alguns nuances diferentes. Mas se a gente quer ver essa diferença, aí a gente faz o que é feito aqui nessa última parte do mapa, que é a gente calcular os resíduos entre essas duas variáveis. Então, basicamente, a gente faz a regressão linear entre a variável PD e a variável SR. Esse gráfico não é desse trabalho, tá? Eu só coloquei ele aí para dar um exemplo, mais ou menos, de como a gente faz. Mas é basicamente isso, a gente faz a regressão linear entre essas duas variáveis e olha os resíduos delas. E o que a gente tem de resultado, quando a gente coloca isso no mapa, é que a gente consegue ver os locais em que a gente tem um alto PD, mas não necessariamente a gente tem um alto SR, então necessariamente a gente tem muitas espécies ali. E isso é bem interessante quando a gente está pensando em conservar um local com grande potencial evolutivo. Legal, então agora a gente vai juntar a questão, né, de usar os dados filogenéticos, usar apenas os dados ambientais. E é para isso que vai servir o nosso ED. O que é o ED de forma bem simplificada? Ele é a gente juntar a singularidade evolutiva com o risco de extinção. Como que a gente faz isso? A gente tem uma fórmula. Então, diferentemente do PD que a gente olhou antes, em que a gente olha por área, então a gente está pensando nas espécies em uma área, o ED ele faz mais parecido com o que a gente fez na IUCN. A gente olha cada uma das espécies e a gente vai dar um valor para cada uma dessas espécies. Da onde vem né, esse ED e esse ER, que é o que está aqui na nossa fórmula, que vão ser multiplicados. O ER, como vocês devem imaginar, que é o risco de extinção, ele vem das categorias da IUCN. Então, a gente pega essas categorias, que são essas daqui que eu vou mostrando para vocês, e a gente dá valores para essas categorias. Então, vamos supor que uma espécie, a gente viu que ela está em perigo. Então, a gente pega esse 0,42 e coloca aqui na nossa fórmula, no ER. E a singularidade evolutiva, ela é basicamente, simplesmente, o comprimento de ramo. Nada muito complicado. E a gente pega esse valor de comprimento de ramo e insere aqui no ED. Multiplica, faz o log, e a gente tem o ED dessa espécie A, que é que está no exemplo aqui para vocês. E o que vai ser interessante, então, é que a gente vai ter valores únicos, então um valor para cada espécie, e mais do que isso, a gente consegue ranquear essas espécies de acordo com a prioridade de conservação, pensando nesse ED. Legal, então a gente tem várias coisas. A gente agora tem as categorias da IUCN,
A gente tem isso do PD, que a gente faz por área, a gente tem os valores de ED para cada espécie e os valores de ED para cada espécie. E o que a gente consegue fazer com tudo isso é o mapeamento desses índices de biodiversidade super interessantes. Aí, mexer. E aí, para fazer esse mapeamento, a primeira coisa que a gente fez, então, foi a modelagem de distribuição de espécies. A modelagem era isso que a gente está extrapolando a distribuição dessas espécies. Então, a gente vai extrapolar para tentar tirar o viés de coleta que a gente tem. A gente tem um viés de coleta de onde foram mais pessoas e acharam aqueles indivíduos. E a gente quer tirar esse viés. De forma bem resumida, a gente faz isso, pegando os dados de distribuição, unindo as camadas ambientais, joga isso em alguma plataforma, né, usa um algoritmo de modelagem que combina mais com as suas espécies, né, com o seu modelo, faz um modelo e, por último, valida ele e avalia ele quanto ao seu poder de acurácia com os testes estatísticos que são necessários para a sua espécie, né, isso vai depender um pouco também do grupo. E como a gente fez, então, de forma bem básica, foi pegar as nossas 19 espécies, unir essas camadas ambientais, e a gente fez um modelo que chama um modelo consenso, que é o que a gente usa 4 algoritmos diferentes. A gente fez tudo isso usando o R, com o pacote SDM, e a gente fez a validação por Bootstrap e a avaliação por TSS e AUC, que são métodos estatísticos, em que a gente considerou apenas valores acima de 0,8. Então, agora a gente tem 19 modelos, então a gente tem um modelo para cada espécie. Só que antes da gente começar a mapear aqueles índices, a gente tem que fazer uma coisa bem importante, que é a binarização desses modelos, e eu vou explicar isso no passo a passo. Então, a gente tem os modelos, eles têm uma adequabilidade que vai de 0 a 1. 0 pensando que não tem nenhuma probabilidade dessa espécie estar lá, e 1 pensando que a probabilidade dela estar lá é muito alta. E o que a gente quer fazer é não ter mais essa probabilidade, e criar um polígono de distribuição que leve em consideração que a gente extrapolou os pontos de distribuição e está pensando em tirar aquele viés. Então, a gente pegou todas as quadrículas desses modelos, que têm os valores acima de 0,5, ou iguais a 0,5, e manteve. E aí ficou esse nosso polígono de distribuição ideal para cada uma das espécies. E aí agora vem a parte da binarização, e eu vou tentar explicar isso de uma forma mais resumida também. Então, basicamente, eu vou usar o exemplo de novo da Camecrista arrojadoana, que é o mesmo exemplo anterior. Então, a gente tem aqui nosso polígono, e se a gente olhar bem de perto, então, onde está esse nosso quadrado vermelho, a gente estaria olhando como se fossem as quadrículas desse mapa. Então, lembrando que esse mapa é todinho feito de quadrículas. E onde está verde, que é uma quadrícula pequena, onde está verde nessa quadrícula, quer dizer que sim, consideramos que essa quadrícula tem essa espécie ocorrendo. O que a gente faz é pegar todo esse mapa, todas essas quadrículas e todas essas espécies e colocar numa matriz. Como que a gente faz isso? A gente coloca todo mundo que está todas as colunas é uma espécie, então no caso a espécie 1 aqui é a Camecrista arrojadoana, e a gente vai comissionar-se quadrícula por quadrícula e colocando se ela existe lá ou não existe lá. Então, para não ficar muito grande, eu selecionei aqui como se fosse só essas quadrículas aqui, né? Então, as quadrículas, elas estão numeradas de 1 a 5 na horizontal e na vertical. E eu peguei só o que seria aqui. Então, a quadrícula 3,1, quadrícula 3,2, quadrícula 3,3 até a 3,5. E são essas quadrículas que estão aqui nas nossas linhas, na nossa matriz. E o que a gente faz é colocar um 1 se a gente vê que aquele quadradinho está verde ou não. Então, no caso da 3,1 não está, então não tem nada. No caso da 3,2 tá, então a gente coloca 1. E assim por diante. E a gente faz isso para todas as quadrículas do mapa, até completar tudo para a espécie 1. E aí, a gente vai fazer o quê? Para todas as espécies. Então, a gente vai pegar todos os modelos, fazer todos os polígonos, ver todas as quadrículas de todos esses polígonos e fazer uma matriz, em que na horizontal eu tenho todas as espécies e na vertical eu tenho todas as quadrículas. Por que que isso é importante? Porque no final, eu consigo saber quantas espécies tem por quadrícula. Então, se eu olhei todas as espécies para a quadrícula 3,1, no caso esse exemplo é bem pequeno, mas a gente consegue entender que a gente tem a espécie 2 e a espécie 3 ocorrendo na quadrícula 3,1. Então, portanto, a gente tem 2 espécies dessa quadrícula. De forma análoga, a quadrícula 3,2, a mesma coisa.
Na quadrícula 3, 4, nenhuma espécie foi encontrada, então ela vai ser um 0. E isso vai ser muito importante para a gente criar o quê? O nosso mapa de riqueza de espécies, porque o riqueza de espécies, o species richness, é exatamente o número puro de espécies que tem em cada quadrícula. Então, a gente consegue criar um mapa em que a gente vê onde a gente tem mais espécies, onde a gente tem menos. E isso não é uma regra só para o species richness. A gente consegue aplicar a mesma coisa para o PD. Então, como eu disse anteriormente, a gente vai olhar a quadrícula do PD, né? Então, a gente olha uma quadrícula, a gente vê que espécie está ali, no caso, por exemplo, a espécie 2 e a espécie 3, e a gente vai na filogenia, mede o comprimento de ramo e tem um valor para a quadrícula 3,1 de PD. No caso do ED, do ED e do ER, é uma coisa mais parecida com o que é com SR, mas no lugar da gente falar assim, existe ou não existe, a gente põe um valor. Então, por exemplo, aqui a gente tem a espécie 2 e a espécie 3. A espécie 2 e a espécie 3, elas têm um valor de ED, cada um. E aí a gente soma e a gente vai ter um valor de ED para a quadrícula Q3. E por aí vai. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, eu falo de novo, não tem problema. Então, só para resumir de uma forma um pouco mais, né, porque são várias coisas para falar. Então, a gente pegou todas as espécies de Camecrista, que tinha uma filogenia muito bonitinha, fomos lá nos bancos de dados com os pontos de distribuição e fizemos um mapa de distribuição. Disso, junto com as ameaças, a gente conseguiu chegar nas categorias de ameaça para todas as espécies de Camecrista. Na filogenia, a gente consegue tirar dois dados, o dado de PD e o dado de ED. ED, junto com o que a gente fez para a IUCN, a gente tem o ED. E do nosso mapa de distribuição, a gente consegue fazer os modelos para cada espécie, binarizar isso, fazer uma matriz, e com tudo isso a gente faz os mapas de diversidade para cada um deles, bem como os resíduos associados, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Eu já falei que o pessoal fez isso naquele outro trabalho que eu mostrei antes. E acabou essa parte, e agora a gente pode ver um pouco mais os resultados, um pouco mais de perto. Então, esse resultado não é novidade, eu já mostrei para vocês, então a gente fez as categorias da IUCN para todas as espécies de Camecrista. E é interessante que a gente tem uma variedade de categorias aqui também, então a gente não tem só espécies ameaçadas, mas a gente tem as que não estão ameaçadas. Mas o que eu não mostrei para vocês ainda foi a nossa tabela de ranqueamento do ED. Então, como eu falei antes, a gente vai ter um ED, né, um valor único para cada uma dessas espécies, e a gente consegue ranquear isso de forma a ter uma mais prioritária de conservação e uma menos prioritária. E é interessante que isso aqui segue, né, mais ou menos o que a gente esperaria, o que a gente vê pela IUCN, mas não segue tão bem o que a gente esperaria pelo ED. Então, nem sempre as espécies que têm o maior ED, não necessariamente, estão acima. Como é o caso, por exemplo, aqui dessas duas espécies, estão acima dessas daqui. Mas, uma coisa que eu gostaria de chamar mais atenção aqui é os valores de ED como eles mesmos. Por quê? Porque quando a gente olha outros trabalhos que fizeram coisas parecidas, então fizeram os mesmos métodos e aplicaram isso para ter esses valores únicos, Camecrista, comparativamente, teve valores muito menores. Esse é um trabalho que foi publicado em 2019 com um grupo lá da África do Sul, e eles fizeram o mesmo método de ED. E é interessante observar que, comparativamente, os nossos valores, eles são menores. Então, nossa espécie com maior valor, que é 0,9, é muito menor que a deles, que é 2,23. E por que isso? Bom, isso está diretamente relacionado ao comprimento de ramo da filogenia. Então, as categorias da IUCN são as mesmas, então elas têm os mesmos valores, mas o que vai mudar vai ser o comprimento de ramo. E Camecrista tem os comprimentos muito, muito curtos. Elas são espécies muito recentes. E não apenas Camecrista. Diversos outros grupos de campo rupestre têm esses ramos curtos, são linhagens muito recentes, o que está diretamente relacionado ao fato de ser um local de radiações rápidas e recentes. Então, é um local, esse local de montanha, em que eu ter esse grande potencial de surgimento de novas espécies faz com que eu tenha espécies muito próximas do presente, evolutivamente falando. E isso deixa esses valores super pequenos. Então, simplesmente comparar essas espécies com esses métodos, com outras espécies ao redor do mundo, não faz tanto sentido. Não porque a gente está tirando o mérito desse local de ser conservado, não por isso, mas porque a gente não está levando em consideração
o quão único esse lugar é por conta dessas radiações. Pensando agora então nos nossos mapas, esse aqui é o nosso mapa de riqueza de espécies dos campos rupestres com camecrista, e a gente vê uma grande concentração aqui no platô diamantino. A gente também consegue fazer um mesmo tipo de mapeamento, como eu falei antes, usando aqueles dados da UCN que a gente fez antes. Então, lembrando que a gente coloca os valores, né? Então, com o mapa binário, a gente consegue fazer esse mesmo tipo de mapa. E a gente vê que, tipo, é congruente, assim, né? Esse local aqui do platô diamantino também está bem vermelho, faz sentido com o número de espécies. Quando a gente olha a diversidade filogenética, também faz sentido. Então, a gente tem também o platô diamantino bem vermelho, bem como para a riqueza de espécies. Mas quando a gente olha os resíduos disso, ou seja, os locais que a gente tem um grande valor de PD, mas não necessariamente tantas espécies ali naquele local, né? Não tanto uma riqueza de espécies, eu gostaria de chamar a atenção para o local de grão-mogol, que ele brilhou nas nossas análises como um local com grande diversidade evolutiva. E não só diversidade filogenética, mas também, no caso do ED, aconteceu a mesma coisa. Então, os mapas são congruentes, mas quando a gente olha os resíduos, a gente vê que grão-mogol se destaca bastante. E a mesma coisa aconteceu com o ED também. Então, tudo foi, de certa forma, bem congruente quanto aos locais, quanto aos locais ideais de conservação. Então, só para finalizar, rapidinho, então, os nossos resultados, eles vão mostrar, de modo geral, a necessidade de conservação de campo rupestre como um todo, o que já foi mostrado também por muitos outros trabalhos. Só que o que a gente queria pautar aqui, que a gente acha importante, é que a gente tem uma grande carência de dados, usando métodos explícitos de avaliação, para a seleção adequada de áreas a serem conservadas nesses locais com evidência de radiações rápidas e recentes. E o que a gente espera, talvez, no futuro, né, continuar com o trabalho, é investigar métodos de conservação para esses locais únicos, como os campos rupestres, que têm esse grande potencial de surgimento de novas espécies ligadas às radiações rápidas e recentes que a gente falou. E, rapidinho, eu só queria agradecer, então, agradecer de novo vocês por estarem me ouvindo, por me darem esse espaço para falar do meu trabalho, a minha orientadora Thais e a minha co-orientadora Ina, o professor Pirani, que começou a me orientar um pouquinho mais recentemente, e a Ju, a doutora Johanna, que foi especialista no grupo, me ajudou muito com as camecristas, sem ela seria impossível. E, é claro, ao meu instituto, da minha universidade, também ao Jardim Botânico lá de Londres, que foi onde eu aprendi, né, a fazer tudo isso, e a FAPES também, porque sem o financiamento, o estudo seria impossível. E é isso. Muito obrigada. Qualquer pergunta pode fazer agora, mas se alguém quiser falar por e-mail comigo, super tranquilo também. Ok. Ai, eu falei muito rápido, eu passei do tempo. Eu falo muito rápido às vezes. Não, foi bem tranquilo, foi bem didático e bem fluido, assim, não foi rápido, não. Ok, que bom. Parabéns, muito boa essa apresentação e muito bom o seu trabalho, bem completo. Eu comecei a trabalhar agora com macroevolução aqui no NERP, então estou aproveitando tudo aqui. Ai. Podemos fazer perguntas já? Sim, Raquel, acho... deixa eu me aparecer aqui. Obrigado, viu, pela sua apresentação. Parabéns. Foi uma aula, na verdade. Muito legal, muito bem explicado. Eu só queria saber se esse clado de camecrista, se ele tem mais ou menos a mesma idade de outros clados que ocorrem lá no campo rupestre, né? Se essa é uma história, como é que eu diria assim, essa é uma história comum no campo rupestre. Então, pelo trabalho que a Thais, né, publicou até ano passado, a gente viu que são linhagens muito recentes, né? Então, não é uma coisa só de camecrista, é uma coisa que a gente vê para vários grupos de campo rupestre. E que vai estar relacionado a isso que eu falei das montanhas, dos topos de montanhas e de ser sistema de ilhas. Então, tem muita espécie nova surgindo o tempo todo. E aí, isso é bem importante, né, quando a gente pensa em potencial evolutivo de espécies, né, no Brasil, principalmente. Massa. Obrigado, viu? Obrigada a vocês.
Aí tem bastante parabéns aqui no chat, o pessoal falando como que foi para você. Acho que perguntas, acho que ninguém mandou pergunta ainda. Tudo bem. Espero que tenha feito sentido também, né? Porque às vezes a gente acha que faz todo sentido, mas na verdade não faz. Eu espero que tenha feito. Raquel, queria perguntar, você pretende continuar com esse foco agora no mestrado ou vai mudar um pouco e aí você vai fazer meio que paralelo? Eu não sei ainda, na verdade, porque eu não tenho um projeto feito ainda, né? Isso é um pouco diferente. Lá é um pouco diferente daqui nesse quesito, né? Você entra lá pro programa, mas você não precisa ter um projeto ainda. Eu sei que eu vou trabalhar com a Amazônia e com a Ordem Ericalis, ainda não sei a família direito. Mas eu gosto muito dessa área em que a gente consegue mapear, né? A gente consegue ver os padrões de diversidade, assim. Então, sim, eu gostaria muito de continuar, mas acho que talvez eu tente algumas coisas diferentes, né? Para tentar aprender um pouco mais. Mas de toda forma, assim, eu acho que é muito legal. Eu até brinquei aí que ainda bem que tá gravado para eu anotar, porque são coisas que eu quero fazer no meu segundo capítulo e que eu preciso estudar ainda, que nem o Vini falou, foi uma aula mesmo, assim, foi muito didático, eu falei, Que bom, gente, é isso. que Foi bom, muito fico legal, feliz. parabéns. Acho que tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta, né? Oi, sou eu, tudo bem? Oi. Prazer, Raquel. Parabéns pela apresentação, foi ótima. Que trabalhão, merece prêmio verde, azul, todas as cores. Trabalhão mesmo. Eu estou fazendo doutorado, estou nessa batalha também, e muitas das técnicas que você usou também eu tenho usado, só que eu trabalho com bromelias. Ai, que legal. E assim, também sou curioso com as camecristas. Quando eu fazia mestrado na Bahia, a Ju Rando trabalhava com camecrista também, era super legal. E aí, o que eu quero te perguntar diretamente é, com todos esses dados e todas essas análises que você fez, é possível você estimar a área e as espécies que são paleoendêmicas e neoendêmicas ou não? É uma dúvida que eu sempre tenho e como você fez essa abordagem, eu achei que seria interessante também saber. Obrigado. Eu não sei, na verdade, sendo bem sincero, eu não olhei para isso, não vi nada sobre, mas talvez seja algo interessante de investigar, né? Sempre tem a primeira vez alguém para olhar isso, mas eu nunca fiz nada assim. Porque é muito interessante. Mesmo. O resíduo em grão-mogol também é uma coisa interessante para poder investigar, né? É bem legal. Mas é isso, meus parabéns, viu? Obrigada. Foi mal não saber responder, mas eu não sei mesmo. Não, que isso, mas isso é uma dúvida que eu tenho também sempre. Mas enfim, parabéns mais uma vez. Olá, Raquel, boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação. Você fez parecer ser fácil a partir de métodos que eu sei que não é. Você passando assim, explicando de forma bem simplificada, parece fácil, mas eu sei que não é. Mas a minha pergunta, Raquel, é sobre a filogenia que você usou. Se todos os pontos na filogenia, eles têm que estar bem resolvidos, com um valor de probabilidade alta para que você possa usar a filogenia nessa análise. Sim, tem que ser uma filogenia bem resolvida. Então, isso é uma coisa que é importante para esses métodos, porque tem que ser uma filogenia completa. Então, se tiver faltando uma espécie, não vai ser suficiente. Ela tem que ser datada, a Ju lembrou, é verdade, eu esqueci de falar isso, ela tem que ser datada também. E ela tem que ter um suporte bom. Isso é bem importante para o método. Mas, assim, um suporte bom para o clado, ou entre as espécies dentro do clado, no caso. Ali você tem tudo ali está bem resolvido, todos os ramos, todos os terminais ali. Naquela filogenia, porque eu não conheço, eu não vi esse trabalho. Então é um bom trabalho para se ler, porque ele é um trabalho muito legal. Mas sim, a maioria está bem resolvido. A Ju, se ela quiser falar um pouco mais sobre, porque foi ela que fez, não foi eu que fiz. Mas isso é importante pela questão da relação entre as espécies. Então, tipo, quando a gente está olhando, tipo, por exemplo, o ED,
se a gente não tem todas as espécies bem resolvidas, até quem é irmã de quem, se isso faz sentido, o valor pode ser muito alterado. Isso. Interessante. Se a Ju quiser falar um pouco, por mim, super bom. Porque a Ju que fez a filologia. Tá bom, obrigada. Não, mas a dúvida principal era essa mesmo, assim, se dentro, né, você tinha um clado, mas eu não sabia se todos os terminais ali, todos os clados dentro estavam bem resolvidos ou não, precisaria, mas pelo visto precisa, né, tá bem resolvido. Obrigada e parabéns, viu? Rapidinho, não, é que, na verdade, não está muito bem resolvida, só que como foi uma análise de datação, né, no BIST, ela vem, então, um pouco mais bem resolvida. Mas, assim, quando a gente fez análise bayesiana, para as relações, para a classificação mesmo, eu tive que incluir dados morfológicos, porque a gente tinha um pentezinho em alguns lugares ali. Então, mas como é uma análise de datação tal, e enfim, aí ela ficou resolvidazinha, mas assim, se a gente olhar a filogenia para classificação, inclusive a do artigo, ela não está. A datada está resolvida, né? Porque o BIST meio que gera uma árvore resolvida. Mas a de Bayesiana, a parcimônia, não. É porque é até comum, né, esse fenômeno ocorrer com vários grupos que são endêmicos e recente é ter uma resolução não muito boa. Sim, é um grande problema, assim, também, porque para a gente fazer análise, não só esse tipo de análise, mas análise de reconstrução, né, de área ancestral para a parte de biogeografia e também reconstrução de caracteres. Então, realmente uma realidade. Meio que um padrão, quem trabalha com grupos recentes tem esse problema. Obrigada, gente. Obrigada, Juliana. Obrigada, Raquel. Obrigada, Ju. Imagina, obrigada a vocês. Tem uma pergunta no chat, Raquel, que mandaram um textinho, olha. Tudo bem mandar o texto, só respondendo o finalzinho. Sim, eu acho que isso é muito difícil ainda, eu acho que isso ainda não é uma coisa tão disseminada também. A própria ideia da gente pensar em selecionar áreas para conservação ainda é muito difícil, mesmo quando a gente pensa só no número de espécies, né? Acaba sendo muito arbitrário muitas vezes. Mas essas métricas que eu mostrei para vocês, elas não são tão comuns, principalmente o EDGE. O nosso trabalho foi o primeiro a fazer o EDGE para um grupo no Brasil, por exemplo. Então, isso não é uma coisa muito comum ainda para pensar em colocar tipo, no poder público, por exemplo. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, eu não estou inserida nesse mundo, então eu não sei, não posso dar uma resposta muito afirmativa. Mas eu acredito que ainda seja algo muito difícil, até porque na parte básica, né, ainda é difícil muitas vezes. Né? Raquel, posso te fazer mais perguntas? Se eu soubesse, sabe por quê? É porque aqui nos nossos seminários a gente também pergunta sobre carreira, assim. Mas aí você pode falar se você não quiser responder, mas é porque geralmente vem estudantes de pós-graduação, né? E é um espaço interessante também para a gente discutir esses temas, né? Nesse momento. E eu fiquei sabendo aqui que você vai embora do Brasil, né? E assim, esse momento que a gente está vivendo na ciência aqui no Brasil é realmente muito complicado e eu queria saber se isso a sua saída é reflexo disso, se você é um cérebro que está fugindo aqui do Brasil por falta de incentivo, né? Sim, eu acho que a resposta mais simples é essa. É porque quando eu decidi que eu queria seguir a carreira, né, e fazer minha pós-graduação, eu fui atrás, né, eu fui olhar quais eram as minhas opções até na minha própria universidade. E aí, quando a gente vê que está tudo ficando sem bolsa, a gente não está ficando com muita opção de incentivo financeiro e não tem como a gente trabalhar, né, fazer um mestrado, fazer um doutorado sem um incentivo financeiro, eu comecei a procurar coisas fora também, até porque, pelo menos nas universidades que eu olhei nos Estados Unidos, né,
eles têm bastante dinheiro para os alunos de pós. Lógico que comparativamente a outros trabalhos, não, ainda é uma ciência, ainda é uma profissão desvalorizada, de certa forma, mas eles têm. Inclusive, eu terei, né, o financiamento lá. Então, sim, eu acabei olhando, tanto por conta de ser um laboratório, um grupo de estudo que eu queria trabalhar, mas também porque eu me senti um pouco desestimulada, eu acho, de continuar aqui por conta das dificuldades de dinheiro mesmo. E quais são, assim, talvez seja importante para quem está assistindo, quais foram os seus meios, assim? Foi por indicação? Você conhecia alguém que conhecia? Ou você viu um edital, sei lá, no ResearchGate? Como você descobriu, assim, essa... Então, quando eu escolhi fazer, uma coisa para deixar mais claro também, lá fora eles não têm financiamento de mestrado, eles têm o financiamento do doutorado. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu, na verdade, ia fazer um doutorado direto. E eu apliquei para um doutorado direto nos Estados Unidos, porque o doutorado lá, ele pode ser de 5 a 6 anos. Pode ser de 4, mas pode fazer 5 ou 6 anos, e é muito comum sair da graduação e ir direto para esse doutorado direto. E aí, quando eu comecei a procurar, eu falei já que o doutorado é certeza que eles têm um financiamento, porque você dá aula para graduação e tudo mais, eu apliquei para um doutorado. E isso aqui por conta do Covid, né, de tudo que tinha acontecido, eles tiveram muita restrição de financiamento. Então, eu acabei não conseguindo entrar, porque o professor que eu apliquei é um professor mais antigo do departamento, ele não ia receber alunos novos. Só que aí, por sorte minha, eles acabaram me oferecendo essa vaga de mestrado, em que eu ia fazer a mesma coisa, então eu vou dar aula para os alunos da graduação, então eu vou ser financiada da mesma forma, mas é uma vaga de mestrado, então eles acabaram dando um jeito para eu ir. Então, só para deixar isso muito claro, que não é todo mestrado que é financiado, que é a mesma coisa na Europa também não. Então, quando eu fui olhar, eu falei assim, a Europa, eu acho que eu não vou tentar, porque é muito mais difícil de conseguir um financiamento se você é de fora. As pessoas que eu conhecia que tinham ido para a Europa fazer a pós-graduação tinham ido com o Ciências Sem Fronteiras, por exemplo. Não é mais uma opção. Então, eu não olhei. Então, eu olhei só para os Estados Unidos, mais por esse foco, porque tinha uma opção de dinheiro. E eu fui meio que, eu decidi, porque o laboratório e as pessoas, porque eu fui no Botany, que teve ano passado, que foi online, e lá tinha várias pessoas, né, de fora do país, e eu fui vendo as linhas de pesquisa, vendo as apresentações, e teve uma que me chamou muito a atenção, que é o do professor Chris, que é quem eu vou trabalhar agora, que na verdade era uma aluna dele, e aí eu achei super legal, eu fui atrás e mandei um e-mail. E aí eu fui meio cara de pau e mandei um e-mail. E deu certo, basicamente foi assim. E no fim eu descobri que ele é amigo de uma professora minha da universidade também, então ficou mais fácil. Mas eu fui na cara de pau mesmo, que deu certo e geralmente dá. Então, não é ter vergonha. Não, parabéns, muito, muito massa. Eu sei que as tem bolsas da Fulbright que estão para os Estados Unidos, estão abertas agora, né? As inscrições. Difícil também. Sempre difícil, né? A prova lá do doutorado é difícil também, né? Tem que escrever muita carta, tem entrevista, tem que ter muita carta de recomendação. É diferente de como é daqui, porque não tem que ter o projeto, mas o resto tem que ter bastante coisa também. Muito legal. Boa sorte para você lá. Ai, esperando a pandemia passar para você ir, né? Vai dar certo, sim. Por causa da pandemia, talvez atrase um pouco, mas vamos vendo. Sim, muito bom. Obrigado. Temos mais perguntas aí, Camila? Acho que não. No chat, não. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente aproveita. Acho que é isso, né? Então, muito obrigada, Raquel, mais uma vez. E esteja sempre conectada com a gente aqui no NERP. A gente vai continuar acompanhando você, tá? Obrigada, gente. Vocês são ótimos. Parabéns aí pela iniciativa, que é muito importante. Eu só queria dar um recado para quem está aqui, que no próximo dia 29, próxima quinta-feira, às 3h30 da tarde, a gente vai ter, como se fosse aqui, esses encontros mesmo, de seminário, só que um bate-papo,
onde a gente vai apresentar as pessoas que integram, né, que fazem parte do NERP, assim como as linhas de pesquisa, o que a gente tem feito. Que é bem legal, assim, cada vez que vem um palestrante diferente, aparecem pessoas novas. E aí outras pessoas começam a seguir a gente. Então, assim, a gente viu essa necessidade e acho que é legal a gente, sei lá, a cada ano, a cada semestre, a gente vai se apresentando novamente, porque né, os alunos vão mudando. E acho que vai ser legal. Então, quem quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco melhor a gente, bater um papo também, sintam-se todos convidados, tá bom? Só dar também um recado, o nosso próximo seminário é daqui a 15 dias e a gente já tem um seminarista. Seminarista parece que o cara é padre, né? Mas já está formando para padre, você padre. Mas já temos um seminarista que é o Davi Lacerda, lá da UNB, e vai vir contar do trabalho dele. Trabalhando com produção de tomate. Sim, obrigada, Raquel. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Raquel. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente.